Mateus, capítulo 4. Eu estou meio sem voz, vocês conseguem me entender, né? Qualquer coisa eu faço Libras. Todo mundo achou? Amém? Com misericórdia. Tá sem Bíblia, irmã? Travou? Eu não vou nem falar nada, eu sei que eu estou com a espada emprestada também. Mas vai mesmo assim, você acredita em mim, né, igreja? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova ao Senhor o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava meditando e procurando alguma coisa para poder compartilhar com vocês aqui. E diversas situações passaram na minha mente, mas essa foi a que falou mais forte no meu coração. Eu acredito que o Senhor vai falar da mesma forma que falou comigo esses dias. O Senhor Jesus, ele estava no início do ministério dele. Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. E depois do Espírito Santo ter se apoderado da vida dele, ter descido sobre a vida dele, o próprio Espírito Santo tira Jesus Cristo do meio dos seus familiares e leva ele até o deserto para que ele pudesse ser tentado. Ele jejua por 40 dias e 40 noites. Ele passou 40 dias e 40 noites buscando a presença do Senhor. E depois desses 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E a primeira coisa que Satanás fez a se aproximar de Jesus Cristo é falar: se tu és filho de Deus, fala para a pedra, vira pão? Não vai virar pão. E você se alimenta. Satanás, ele não veio com uma mentira. De fato ele era filho de Deus. Assim não é, né? Se ele falasse pedra vira pão, a pedra viraria pão, ele poderia se alimentar, era justo. Tem demais. Pedra vira pão, ele se alimenta, ele estava com fome. Nós lemos aqui, ele teve fome. Após os 40 dias e as 40 noites, ele teve fome. Mas ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pergunta: do que nós temos nos alimentar? De pão? Ou da palavra que procede da boca de Deus? Amados, a Bíblia não, o estudo se chama conjectura. Isso te dá um espaço para você viajar na história que a Bíblia te apresenta. Lógico, desde que você não venha com heresias ou acrescente ou retire coisas que está escrito na Bíblia. Então, eu me permiti viajar nessa situação e entender assim, da seguinte forma: Satanás, ele estava tentando lidar com a ansiedade, que é um fator que muitas vezes nos tira da presença do Senhor, que é um fator que muitas vezes nos rouba tudo aquilo que o Senhor tem para entregar nas nossas mãos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 ou 37, se não me falhar a memória, a Bíblia nos diz assim: o que necessitais é de perseverança, para que depois de haver feita toda a vontade de Deus, alcancemos. Paulo é enfático: depois de haver feita toda a vontade de Deus,
Não é 50%, não é 70%, nem 99%. Toda a vontade de Deus. Aí você alcança a promessa. Só depois, não é antes. E se você ler o texto inteiro, no final, no versículo 11 diz: então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Ele poderia se servir, mas depois ele resistia à tentação. Os anjos vieram e o serviram, porque ele sabia aquilo que era a vontade do Senhor para a vida dele. E às vezes nessa ansiedade que nós temos, nessa ansiedade que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no tempo de Deus, nós somos várias vezes roubados e frustrados, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita, e a gente tende para fazer um drama daqueles, porque ainda que a gente vivesse 120 anos, que é o máximo que a Bíblia diz que o homem chega a viver, ainda que a gente vivesse 120 anos chorando, o que seriam 20 anos, 120 anos chorando, diante de uma eternidade de glória, diante do Rei dos Reis, seriam 120 minutos, ou 120 segundos, não dá para comparar. Mas a nossa necessidade de ver as coisas no nosso tempo nos rouba. E eu pegava uns exemplos. Em Gênesis, no capítulo 25, versículo 31, se você quiser depois na sua casa, para facilitar, a Bíblia diz que Esaú, ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Se você ler a história inteira de Esaú, ele era um caçador. E depois, quando a sua primogenitura é roubada, você vai prestar atenção de que Esaú era um exímio cozinheiro também. Porque ele era quem fazia o guisado que o pai amava. Não era nem a esposa do pai dele, não era nem a mãe dele, era ele mesmo. Mas ele chega para Jacó e fala assim: Jacó, eu estou faminto, eu estou morrendo de fome. Está morrendo de fome? Não. E outra, ainda que ele estivesse faminto, morrendo de fome, ele mesmo poderia fazer melhor do que um prato de lentilha, um guisado que o próprio pai gostava, melhor do que a mãe fazia. Mas a ansiedade fez com que ele falasse da seguinte forma: do que me vale a primogenitura? Do que me vale ser o eleito do meu pai? E é o que muitas vezes nós falamos diante da ansiedade. O que me vale ser o seu herdeiro, Senhor? Do que me vale viver as suas vontades? Eu tenho as minhas para viver. E o meu casamento, e o meu emprego, e o meu carro, e as minhas coisas. Por que eu vou viver aquilo que o Senhor promete para mim? Se as coisas que o Senhor promete para mim eu não posso ver, mas as coisas que eu quero, que eu desejo, essas eu consigo ver. A Bíblia nos diz que aquilo que o Senhor tem separado e guardado para aqueles que são fiéis a Ele, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, e nem subiu ao coração do homem. Porque se assim tivesse feito, o homem ia encher a paciência de Deus para querer ter. Porque nós somos a geração danoninho, né? Me dá danoninho, me dá. É assim que a gente vive com Deus. A gente se relaciona de uma maneira interesseira com Deus. A gente olha para Deus ou para a Bíblia e acredita que é a lâmpada mágica. Que é só esfregar e fazer 3 pedidos e Ele assim faz. A gente está muito interessado naquilo que Deus tem para as nossas vidas e pouco interessado em entregar as nossas vidas de fato para Deus. E o Senhor, Ele nos exorta com relação a isso. Ele diz: aquele que buscar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse encontrará. Vida em abundância, vida eterna, vida para você e para aqueles que te odeiam. Mas muitas das vezes nós sucumbimos a essa ansiedade e perdemos a nossa primogenitura. Depois, o vento me derrubou agora. Ele leva ao ponto mais alto da cidade e fala: ó, se joga daqui, se joga porque está escrito. Todas as vezes que Satanás se aproxima de Cristo, ele diz: está escrito. Mas Cristo, ele não se alimentava só daquilo que o mundo tinha para oferecer como alimento para a sua carne. Ele se alimentava daquilo que saía da boca de Deus. E por isso ele tinha a habilitação para falar: Satanás, se toca, se joga.
está escrito. E do que nós temos nos alimentado? Será que nós temos nos alimentado daquilo que procede da boca do Senhor? Para ter essa habilitação de resistir a toda essa ansiedade que nos empurra para longe da presença do Senhor, para longe do centro da vontade do Senhor, para falar, não, eu vou aguardar porque fiel aquele que me prometeu para cumprir. E em vida eu vou viver tudo aquilo que Ele prometeu para mim, e não no meu tempo. Às vezes é necessário que nós tenhamos esse entendimento, mas esse entendimento a gente não vai encontrar no bispo, na bispa, na pastora, no missionário, na diaconisa. Porque o véu foi rasgado, nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso. Mas nós somos famintos daquilo que é bom, e não daquilo que procede da boca do Senhor. E muitas vezes na nossa carnalidade, nós colocamos culpa em tudo, menos na nossa ansiedade de querer ver as coisas no nosso tempo. E às vezes o nosso intelecto que nos empurra a fazer essas coisas é o que também nos rouba, além da nossa ansiedade. Eu peguei outro exemplo. Em Juízes capítulo 16 e 17, eu não sabia que a gente tinha pouco tempo. Por isso que, se você depois quiser ver na sua casa, vai falar de Sansão. Sansão era um homem sábio e forte. Ele era muito inteligente. Muito inteligente. Esse foi o princípio da ruína dele, a sua inteligência. Deus tinha falado para ele daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele era o juiz, ele era o libertador de Israel. Um povo inteiro, um exército inteiro sucumbia diante dele, diante da força dele, diante da sabedoria dele. Mas uma mulher astuta o tirou da presença de Deus, porque ele se achava tão sábio e tão forte, era tão confiante, era tão cheio de si. E ele revelou um segredo que Deus falou que não era para ele revelar. E quantas vezes a gente tem certeza daquilo que é para nós fazermos, daquilo que o Senhor tem direcionado para que nós venhamos fazer, e mesmo assim no nosso intelecto a gente acha, não vai dar tempo, não, mas eu sei, Deus, mas do meu jeito pode ficar um pouco melhor, Senhor. E essa nossa autoconfiança nos faz sucumbir. E depois Satanás diz para ele, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Satanás novamente não mentiu. Em Lucas, acredito que no capítulo 1, se não me engano, Satanás ele afirma, porque todas essas coisas me foram dadas, então eu posso te dar. São minhas, não posso fazer. A Bíblia nos fala que ele é o príncipe desse mundo. Temporariamente tudo isso é dele, vai ser tomado na hora certa e no tempo de Deus. Porque o Senhor, diferente da gente, ele sabe esperar. Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3:3, como se me fala na memória. E o Senhor ele tem incomodado muitas vezes, e várias vezes, com várias situações a respeito disso. A gente tende a fazer tudo para ontem. A gente não espera mais por nada. A gente tem poucas experiências com o Senhor. A gente não busca mais conhecimento, a gente não busca mais se alimentar daquilo que procede da boca do Senhor, para que nós possamos estar firmes, sim, e ser perseverantes, para que depois de haver feito toda a vontade de Deus, aí sim, nós possamos alcançar aquilo que é promessa do Senhor. E principalmente servir de referencial para aqueles que nos rodeiam. Porque aqui o Senhor ele podia servir de referencial. Depois de resistir toda a tentação, ele pode muito bem falar para mim e para você, não peca, porque eu não pequei. Difícil é. Mas depois de tudo isso, os anjos, os próprios anjos, eles vão te servir. E muito mais do que aquilo que você sonhou, muito mais do que aquilo que você desejou, muito mais do que aquilo que você pode imaginar. É o que o Senhor tem preparado para você. Quem crê pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. E é mais um tempinho, né? 9:05. Não tem mais 15 minutos, né? É interessante e necessário
é que nós busquemos essa comunhão para que no momento certo nós possamos não só servir de referencial, mas estarmos firmes e alicerçados e não sejamos mais roubados. Quantos sonhos não são frustrados mediante a nossa ansiedade? Quantos sonhos não são frustrados por causa do nosso intelecto e muitas vezes por causa do nosso ego? Mas eu quero, Deus. E tudo aquilo que às vezes nos é apresentado é justo. Não era justo, ele tinha acabado de jejuar 40 dias e 40 noites e ele teve fome. E aí é interessante, às vezes são pequenas frases, mas o Senhor ele tem grandes segredos até nas pequenas frases. Ele teve fome e aí ele foi tentado na sua fome. Qual é a sua fome? Você está com fome de quê? Tem uma música muito que fala assim, você tem fome de quê? Você está com fome do quê? E do que você tem alimentado o seu espírito? A Bíblia nos fala que nós vivemos numa eterna milícia, uma eterna batalha, uma peleja, de fato do nosso espírito e da nossa carne. Sem que nós percebamos, nós alimentamos a nossa carne de tudo. De música que não devemos ouvir, porque não edifica e não nos aproxima do Senhor. E a Bíblia diz que nós fomos feitos para louvor de sua glória. Então se a gente ouve e se alimenta daquilo que não engrandece o nome do nosso Deus, tudo aquilo que a gente ouve, faz, fala, pensa, fica fora de um propósito, ou seja, a sua vida está sem propósito. E o que você faz na sua casa quando algo não tem mais propósito para você, quando não tem mais utilidade para você? Profundo isso, né? Pesado isso, né? Mas é para que nós possamos refletir. Às vezes as pessoas têm um pensamento com relação ao culto de jovens. O culto de jovens é isso também. A reunião de jovens também é isso. A gente se alegra em comunhão. A gente gosta de estar junto. A gente desfruta da nossa comunhão. Mas Deus fala bastante com a gente também. A gente aprende bastante. Não por mim, não porque sou eu o líder, não por causa das pessoas que compõem o grupo de jovens, não. Mas é porque nós vemos para a casa do Senhor com o coração contrito e sincero. Ele fala de maneira tremenda. Bom, mas é isso. E com que a gente tem se alimentado? De que a gente tem se alimentado? Do que nós temos nos aproximado? E se a tua alma se o teu espírito é faminto, se o teu espírito não se alimenta daquilo que procede da boca do Senhor, de que maneira ele pode militar contra a carne? E Satanás é óbvio, ele tem visto isso, ele tem te apresentado milhares de coisas. Da mesma forma, o Santo Espírito de Deus tem te chamado para comunhão, para orar, para vir sim no culto de jovens, para vir sim no culto de quarta-feira, para ouvir louvores, para buscar a presença, para ler a palavra. E nessa hora, qual é a sua decisão? Do que você tem se alimentado? Às vezes a gente deseja tanta coisa do Senhor, mas poucas são as coisas que a gente tem interesse em entregar ao Senhor. A gente tem que abrir os nossos olhos, porque já é tempo de transformar as nossas histórias. Quantos sonhos frustrados, quantos sonhos interrompidos, quantas lágrimas nós não desperdiçamos, e somos nós mesmos quem provocamos essas lágrimas, porque nós não temos nos alimentado daquilo que procede da boca do Senhor. Eu estou ficando com medo, porque eu estou pregando e eu vejo todo mundo olhando assim, às vezes. Nossa cabeça, tá? Mas não se preocupa, porque a Bíblia diz que a palavra é uma espada de dois gumes. Então serve primeiro para mim. Puxão de orelha, se é que é um puxão de orelha, eu creio que seja bênção, porque a Bíblia também fala que ele repreende a quem ama e disciplina a quem tem como filho. Então toda vez que eu sou disciplinado, eu glorifico a Deus mesmo, porque ele ainda me tem como filho. Porque a partir do momento que ele já não me chama mais atenção, aí eu começo a me preocupar. Amém? Então, se põe de pé. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e refletisse. Se a tua alma é faminta, se o teu espírito é faminto, faminto de quê? Do que você tem alimentado o teu espírito? Quantos sonhos não são frustrados porque o seu apetite não é daquilo que procede da boca do Senhor?
mas é só daquilo que alimenta a tua carne. Hoje pode ser um divisor de água, um antes e depois, de sonhos frustrados para sonhos realizados, de sonhos interrompidos para sonhos concretizados. Glória a Deus. Mas não depende nem do bispo, nem da bispa, nem da pastora Dulce, do missionário, da diaconisa, um pouco da mula que nos fala. O Senhor, Ele quer ter intimidade contigo. Cristo, Ele foi levado ao deserto para ser tentado. A experiência era dele. A experiência é tua. Você foi levado ao deserto para ser tentado. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que você tenha experiência. Para que você possa falar, não quer dizer, eu trago no meu corpo as marcas. Eu sei do que eu estou falando, porque a minha alma se alimenta daquilo que procede da boca do Senhor. Eu não espero para orar, não. Ora o Senhor. Busca a presença do Senhor teu Deus. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3, ali ele estaria. Glória a Deus. Se tiver 2 ou 3 aqui, eu sei que 2 ou 3 querem. Glória a Deus. E se ele está aqui, ele pode te ouvir. Assim como você me ouve, ele também pode te ouvir. Mas é uma atitude sua agora. Pode fechar o olho, fica à vontade de estar na casa do seu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, em nome do teu Filho amado, Deus, não olha para a multidão das nossas limitações. Olha, porém, Senhor, para a cruz do madeiro. Lembra do sacrifício do teu Filho e recebe as nossas orações por amor de ti, Senhor. Por amor de ti, porque miseráveis somos. Deus amado, mas o teu Filho é digno. Oh, Senhor, e o sangue vertido na cruz nos faz participantes, Senhor, da tua misericórdia. Não por obra, Senhor, mas pela fé, Senhor. Nós queremos tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós queremos nos alimentar de ti, porque tu és o pão da vida. Tu és o Cordeiro Santo que foi despedaçado em favor de nós. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ouve nossas súplicas. Olha para o coração contrito, Senhor, que clama por ti, por fé e pela fé, Senhor, sabendo que tu estás aqui. Deus amado, que nenhuma oração seja rejeitada diante de ti, Pai amado. Antes, porém, realize, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que todos saibam que há Deus em Israel. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos a ti, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas. Oh, Senhor, como tem sido dito durante esses dias, essa semana. Oh, Senhor, faz como vaso na mão do oleiro, quebra, Senhor, aquilo que for necessário e faz de novo. Faz segundo a tua vontade, faz segundo o teu querer, Pai. Oh, Senhor amado, para que verdadeiramente possamos ser cheios do teu Espírito, para que possamos ser cheios da tua palavra. Oh, Senhor, e que nunca sejamos saciados dessa fome de ti, Pai amado, mas que verdadeiramente aumente mais e mais. Que venha arder em nossos corações o desejo, o anseio de te buscar, Pai amado. Que seja, meu Pai, enraizado a convicção de que tu és o pão da vida. E que em ti, Senhor, nós encontramos tudo aquilo, Senhor, que é necessário para as nossas vidas. Porque nós dependemos de ti, porque nós precisamos de ti, porque nós amamos a ti, porque nós ansiamos por ti e por tudo aquilo que o Senhor tem prometido e preparado para as nossas vidas. Pai amado, nós abrimos mão de tudo aquilo que é pensamento nosso, de tudo aquilo que é plano nosso para as nossas vidas, porque tua é a boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, crendo, Senhor, que recebemos a resposta de nossas orações. Por isso nós te agradecemos e te aplaudimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Amados, dentro desse texto que foi ministrado aos nossos corações, uma pergunta deve ser feita. Eu quero que você saia daqui hoje refletindo nisso. Você considera que as suas provas são terríveis? Você carrega contigo provações, dificuldades, ao ponto de você falar assim: eu estou abatido. Igual o salmista, né? Porque está abatida a minha alma, que choras, que clamas. Deus, ele, através do Espírito Santo, ele usa Paulo, dizendo o seguinte, dizendo para você e para mim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados
além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Diga comigo, eu posso. Todas as coisas para aquele que me fortalece. Então, se você tem chorado por causa das tentações, das provações, das dificuldades, diga para o teu irmão assim, bem feito. Diga bem feito. Bem feito. Por quê? É bem feito, porque você consegue aguentar isso, irmão. Jesus ficou 40, como o pastor pregou aqui e ministrou, Jesus ficou 40 dias. E bateu aquela vontade de comer aquela lasanha, comer, né, aquele nhoque. E lá vem o bendito para dizer, pega aqui um pãozinho com essa pedra. Jesus, ele aguentou. E eu e você aguentamos. Então, saia aqui dessa noite dizendo consigo mesmo, eu aguento. Repita comigo, eu aguento. Quero ouvir, quero ver você abrir a boca. Eu aguento. Os dois aqui não abrem a boca. De novo, eu aguento. Aguenta mesmo? Pode vir as provações? Pode, irmão. Marcelo foi muito feliz nessa palavra quando ele disse: se Deus não puxar minha orelha, aí o negócio está feio. Alguma coisa eu estou agradando ao diabo. Porque eu não posso agradar o inimigo da minha alma. Não posso agradar. Por isso nós pregamos constantemente inteira santidade, inteira santificação, constantemente, todos os dias buscando a Deus. Então a provação que você está passando é porque você aguenta. Santo, não bater mais você. Amém? Que você seja feliz nessa noite, daqui para frente. Repito o que eu tenho dito constantemente: nós não entramos aqui nesse lugar por acaso. Entramos porque Deus nos chamou lá no nosso trabalho, nos chamou na nossa casa, nos guiou até aqui para dizer para você nessa noite: você pode e você vai aguentar, e no final eu vou te dar a tua coroa. Eu vou lhe premiar e todos vão ver. Quem está do seu lado vai enxergar que você é vitoriosa, que você é vitorioso em nome de Jesus. Amém? Posso ir, glória a Deus?